E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, quem tá falando aqui é o Gui. E bom, gente, estamos aqui para trazer o vídeo falando sobre o primeiro Jogos Mortais aí, que influenciou muitos filmes e é muito conhecido, né? É um clássico aí. Bom, gente, demorei um pouco para postar esse vídeo, mas eu espero que vocês gostem dele, tá? Deu bastante trabalho para fazer. Eu diria que é um dos melhores vídeos que eu já fiz, então realmente espero que vocês gostem de verdade. E bom, não esquece de conferir aí, né? Toda semana tem votação aqui no nosso canal no YouTube, nos posts e também no nosso Instagram, tá? Então fica aí ligado, link do Instagram na descrição. Então, antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele like para fortalecer o canal, não esquece de se inscrever, compartilhar e hypar o vídeo. Então, bora pro vídeo. O filme começa com um dos personagens acordando num lugar sujo e escuro. Logo, outra pessoa acende as luzes e revela que ambos estão em uma espécie de banheiro, completamente escuro, onde ambos estão acorrentados por correntes em uma das pernas, deixando ambos presos. Os personagens enxergam um homem morto no meio do banheiro, segurando a arma e o que parece ser um tocador de fitas, dando a entender que o homem se matou. E vale lembrar que esse filme foi feito com um orçamento extremamente baixo e foram 1,2 milhões de dólares. Para quem não entende muito de orçamento de filme, pode parecer um valor alto, mas não, gente, isso é extremamente baixo. Pô, estourou a bolha Jogos Mortais e acabou sendo um filme extremamente reconhecido, arrecadando mais de 100 milhões. Então, assim, eu já posso dizer que a genialidade aqui em criar esse suspense e essa claustrofobia usando apenas o cenário principal, eu gosto muito desse início. Os personagens começam a conversar para entender como foram parar ali, pois ambos não se lembram de quase nada. Eles se apresentam um para o outro. Um se chama Adam e o outro Lawrence. Lawrence se apresenta como doutor. Esse início eu acho bem marcante, gosto muito do cenário e todo aspecto sujo ali dá uma dinâmica muito interessante pro filme. Os dois encontram fitas em seu bolso, junto de uma bala, de uma arma e uma chave. Adam pega o gravador para ouvir as fitas e ambos escutam a fita. Acordado. Deve estar se perguntando onde está. Direi onde pode estar. Pode estar num quarto onde vai morrer. Até agora estava sentado no escuro, sendo apenas um espectador. Agora, o que um voyeur vê quando olha no espelho? Eu vejo você gritando ao lado de alguém. Você está com raiva e desesperado. Mas tem mais. Hoje você vai se ver morrendo, Adam. O que pensa a respeito disso? Doutor Gordon, este é seu chamado para despertar. Todo dia você tenta ajudar aquelas pessoas que vão morrer logo. Agora você será a razão da morte. O seu objetivo nesse jogo é matar seu oponente. Tem até as 18 horas para fazer isso. O homem que está no chão ao lado de vocês. Quando o veneno se espalhou no sangue dele, a única alternativa que lhe restou foi se matar. Com você pode acontecer a mesma coisa. Apenas lembre-se, o X marca o lugar do tesouro. Se não matar o Adam até as 18, Ellison e Diana morrerão. Dr. Gordon, eu o deixarei nesse quarto para apodrecer. Que os jogos comecem. Lawrence tem que matar seu parceiro até o tempo acabar. Caso ele não faça isso, sua esposa e filha vão morrer. E Adam está marcado para morrer. Na gravação, o Homem Misterioso menciona que eles têm que seguir o coração. O homem também cita algo como encontrar o X. E aqui a gente tem uma das frases mais marcantes desse assassino misterioso, né? Que é: eu quero jogar um jogo. Essa frase ficou icônica na franquia, estabeleceu o tom sádico e calculista do assassino, né? Adam vê que tem um coração marcado no vaso. Logo, ele encontra uma sacola dentro. Dela tem duas serras. Eles tentam cortar as correntes, porém nada funciona. Lawrence então percebe que as serras não são para cortarem as correntes, e sim para cortarem o próprio pé. Lawrence começa a dizer que sabe quem está fazendo isso e que era alguém que gostava de jogos mortais.
As serras sendo cegas demais para cortar o metal, mas perfeitamente capazes de cortar carne e osso, mostra o sadismo psicológico do assassino, que ele sempre dá uma saída, mas com um preço brutal. Até que eu curto muito como é feito as gravações e a direção do filme, pois para mim passa um suspense e um mistério muito bom e a gente fica se perguntando como os personagens vão sair daquela situação. Começamos a olhar para o passado enquanto o Dr. Lawrence conta o que sabe sobre ele. Somos apresentados a alguns policiais que estão investigando casos de assassinatos em que o homem misterioso colocou suas vítimas em situações de escolha entre viver ou morrer. No primeiro assassinato, vimos um homem ter que passar por vários arames para sobreviver, porém ele iria se cortar de uma forma surreal. O outro tem que pegar a combinação do cofre que estava em sua volta, porém estava escuro e ele estava coberto de algo bem inflamável. Ele só tinha uma vela e ele acaba se queimando. O que tornou esse assassino misterioso muito icônico, eles apelidaram de Jigsaw. O único entre os vilões de terror é a sua filosofia, né? Que é muito distorcida. Ele não se vê como um assassino, mas como alguém que ensina as pessoas a valorizar a vida, através de testes extremos. Nas palavras dele: eu nunca matei ninguém, eu apenas ponho pessoas em situações. Essa é uma frase que a gente vai ver esse assassino explorar mais pra frente na franquia, mas não muito aqui no filme, nesse primeiro filme. Aqui, né, o Homem Misterioso é chamado de quebra-cabeça, ou Jigsaw, que sempre pega pessoas que fizeram alguma coisa errada da sua vida e bota nessa espécie de jogo, né, para elas terem uma escolha, porém pagando um preço alto. Cada vítima é escolhida por uma razão específica relacionada ao que o Jigsaw considera desperdício de vida. Viciadas, pessoas que mentem, que traem, que não valorizam o que têm. Isso fica mais claro quando descobrimos a motivação por trás de cada teste. O Dr. Lawrence estava em seu dia de trabalho apresentando um paciente que estava com câncer. Logo, um dos residentes diz que o nome dele é John. E esse mínimo detalhe do paciente dizendo o nome pode passar completamente despercebido, mas mais pra frente a gente vai ver como cada detalhe desse filme é genial. Logo, a polícia vai até o doutor para investigar ele, pois a caneta dele foi encontrada em um dos locais do crime. Então o doutor se tornou um suspeito grande. Ele vai para a delegacia conversar com seu advogado. Por sorte, ele tem um álibi e é tirado da lista de suspeitos. A polícia acabou resgatando uma das sobreviventes desses jogos e assim vem a história de como ela sobreviveu e como escapou desse pesadelo. Ela se chama Amanda e estava presa com uma máscara em sua cabeça. Logo, uma TV liga e somos apresentados a figura icônica do Jigsaw, que é o famoso boneco, que explica as regras do jogo para ela poder sobreviver. Olá, Amanda. Não me conhece, mas eu te conheço. Quero jogar com você. Olha o que vai acontecer se perder. Esse mecanismo está preso às suas mandíbulas. Quando o jogo começar, você tem que tirar a armadilha da boca. Mas tem um problema. Se você não fizer isso direitinho, olha o que pode acontecer. Só existe uma chave que abre o dispositivo. Está no estômago daquele que era sua alma gêmea. Olhe em volta, Amanda. Ele está aí. É melhor se apressar. Saia ou morra. Faça a sua escolha. Ela tinha que matar um homem abrindo seu estômago para pegar a chave e se libertar com ela. Caso ela não fizesse, a máscara com sua cabeça iria fechar e matar ela. E ela era viciada em drogas. Se eu não me engano, esse homem é um ex dela ou é um namorado dela, alguém que ela gosta muito. A Amanda, ela se tornou uma das personagens mais importantes da franquia. A sua armadilha, reversão da mandíbula, é uma das mais brutais e icônicas de toda a série. O interessante é ela representa meio que a filosofia do Jigsaw. Ela diz ali que ela foi curada, né, da vida, que isso aí fez bem pra ela. Essa parte é bem icônica e principalmente pelo boneco, que chama bastante atenção, né? O cenário eu acho muito bom, curto bastante essa estética que o filme tem, que é bem única. E a investigação no momento, pra mim, tá muito boa e que prende muito a gente. O boneco Billy, sim, ele tem um nome, gente. Ele se tornou um dos ícones mais reconhecíveis do cinema de terror, criado com um orçamento baixo, com a sua aparência perturbadora e com bochechas bem vermelhinhas e espirais, né? O olho esbugalhado se tornou inesquecível. Esse boneco é a cara de Jogos Mortais, ele se tornou um ícone aí do terror.
Voltamos para o presente e eles descobrem que o homem está observando eles pelas câmeras. Logo, voltamos para o passado para acompanhar a família de Lawrence, onde sua filha fica assustada a afirmar ter visto alguém em seu quarto. O pai vai chegar e está tudo certo. Logo, ele é chamado para voltar ao trabalho. Porém, antes ele tem uma discussão com sua mulher, aparentando que a relação entre eles não anda nada bem. Se volta ao passado, Lawrence e Adam ficam conversando. Logo, Lawrence mostra as fotos da sua família para Adam, na qual Adam acha uma foto bem preocupante da família de Lawrence sequestrada com uma dica relacionada ao X. Porém, Adam decide não mostrar para ele e apenas diz que está faltando uma foto. Esse momento mostra como Dixon cria dilemas morais e complexos. Adam tem que decidir entre proteger Lawrence do desespero ou ser honesto. É típico dos jogos do Dixon colocar as pessoas em situações onde não tem uma escolha puramente boa. Voltamos para o passado e vimos como ambos foram sequestrados. No presente, conseguimos ver um dos policiais observando o lugar onde o Dr. Lawrence mora, pois o sequestrador está na casa dele com a filha e a esposa. Vimos que o policial parece não estar muito bem, ou pelo menos parece estar tendo uma investigação bem complicada. O detetive Tapp, interpretado por Danny Glover, representa a obsessão autodestrutiva, né? Ele perdeu o parceiro por causa dessa investigação e não consegue largar o caso, mesmo sendo afastado. É outro exemplo como Dixon afeta psicologicamente, até que não está diretamente nas suas armadilhas ou que nem não foi escolhido para jogar os jogos. Todo esse segmento eu acho ótimo, a investigação é muito boa, eu vou repetir isso várias vezes, porque realmente, cara, eu acho esse filme muito bom. A gente consegue se interessar pelos personagens e o assassino, a gente quer saber mais sobre ele, e isso é ótimo. No passado, seguimos mostrando mais da investigação, dessa vez mostrando a visão desse policial. Seu parceiro convida para sair e para beber, porém ele prefere continuar a investigação, até que encontramos uma pista de onde o assassino pode estar. Então ambos vão investigar, e quando eles chegam no local encontram um homem preso numa máquina, prestes a realizar um jogo. Logo, o assassino misterioso chega ao lugar e os policiais se escondem para tentar pegar ele no flagra. Eles têm alguma prova ali que realmente é ele. Porém, o assassino ativa a máquina e fere um dos policiais. Assim, o outro vai atrás do assassino para tentar impedir que ele escape. Porém, ele cai em uma das armadilhas do local e acaba morrendo. Assim, o assassino baleado consegue fugir. Essa sequência mostra a preparação meticulosa do Dixon. Ele não apenas cria armadilha para suas vítimas, mas também para quem pode interferir. No presente, voltamos para os dois no banheiro. Eles decidem apagar as luzes e encontrar a marca do X, que está na parede. Eles encontram uma caixa que abre com a chave. Lawrence decide abrir, ele encontra um telefone junto de um cigarro com um bilhete, e no bilhete diz para ele dar o cigarro ao Adam para matá-lo, pois não precisa de arma para isso. Porém, ele decide não fazer e decide ligar para a polícia, porém o celular não recebe chamadas. O cigarro envenenado mostra o aspecto psicológico do Dixon. Ele sempre oferece uma saída fácil e vai contra os princípios morais da pessoa. Lawrence poderia salvar sua família facilmente, mas teria que assassinar friamente um inocente. Lawrence se lembra de algo a mais antes de ser sequestrado. No passado, vimos Lawrence no estacionamento e surge a figura misteriosa usando uma cabeça de porco que sequestra ele. A máscara de porco não é apenas assustadora, tem um simbolismo profundo relacionado à ideia de porcos levados ao matadouro. Representa como as vítimas são vistas pelo Dixon, gado sendo levados para aprender uma lição. E essa é uma parte muito icônica, pois quem realmente é fã da franquia já conhece há algum tempo, ou pelo menos assistiu os outros, sabe que essa cabeça de porco vai estar bem presente pelo resto da franquia, e eu gosto dessa figura, particularmente eu acho muito assustadora. No presente, vimos os personagens discutindo de como Adam teve a ideia de apagar as luzes. Logo, Adam então revela que a foto que achou com a dica escrita e mostra ao doutor. Ele não conseguiu mostrar ao doutor antes porque ele não teve coragem, né? O doutor fica apavorado ao ver a foto. Porém, Lawrence tem um plano e tenta enganar o assassino. Ele apaga as luzes e fala abaixo o plano com Adam. Logo, entrega o cigarro falso para Adam. Assim, Adam usa ele e finge morrer. Porém, ele tem um choque assim, estragando o plano de ambos. Esse momento prova que o Dixon estava monitorando não apenas por câmeras, mas também por áudio, né? Nada escapa do seu controle, reforçando a sensação de claustrofobia e desespero dos personagens. E eu acho interessante ver eles tentando se ajudar, né? Pra escapar daquela situação, apesar de não dar certo. Adam se lembra de como foi parar lá e decide contar. Assim voltamos ao passado para acompanhar ele. Vimos Adam em seu apartamento e descobrimos que ele é um fotógrafo que está investigando o doutor. Logo, ele pega no sono e quando acorda está sem luz em seu apartamento.
sem lanterna e nada. Ele decide investigar com a sua câmera, usando o flash dela para enxergar algo. Logo, ele vê o famoso boneco dando uma risada, e em seguida é sequestrado pela figura com a máscara de porco. Essa sequência com Adam usando o flash da câmera é puro terror cinematográfico clássico. O uso da luz para revelar o boneco Billy cria um dos melhores jumpscares do filme, provando que não precisa de efeitos caros pra gente se assustar, né? Voltamos ao presente e Lawrence recebe uma ligação da filha chorando, pedindo ajuda. Logo, a esposa dele fala para não acreditar nas mentiras de Adam. Isso faz Lawrence ficar irritado e mal. Lawrence revela para Adam o que ela disse, e logo, o mesmo confronta Adam. Assim, Adam também confronta, dizendo sobre o que ele fez aquela noite, onde ele foi, provando que ele não estava no hospital e que não foi a primeira vez que foi àquele local. Adam revela que é pago para descobrir sobre os segredos da vida dos outros, falando que sabe o que Lawrence ia até hoje para transar com a secretária, assim traindo a mulher dele. Este é um momento que a aliança entre eles se quebra. É genial como o roteiro usa isso para aumentar a tensão, junto quando precisam mais um do outro e descobrem que não podem confiar um no outro. Eu acho genial. Acho essa parte muito boa, porque a gente descobre o passado de ambos e como eles começam a se desgostar e se confrontar, em vez de tentar se ajudar para sair de lá. Assim, o doutor revela que sai rápido do hotel, pois ele decide parar de trair a esposa. Assim, desistindo da amante, antes de sair, alguém liga para o hotel e diz que quer falar com o doutor. Uma voz misteriosa diz que sabe o que ele está fazendo. Assim, Ada conta que mandou ele investigar o doutor foi o policial, que estava investigando o caso e ainda estava, mesmo afastado da polícia. Logo, ambos os personagens continuam discutindo. A ironia é que é brutal. Adam estava investigando Lawrence por suspeito de ser o Dixon, quando na verdade ambos eram vítimas e Lawrence havia decidido parar com a traição, justamente na noite que foi sequestrado. O timing cruel é típico dos jogos do Dixon. Logo, Adam mostra uma foto onde revela o suposto rosto do assassino, que era o homem que trabalhava no hospital, junto do doutor, chamado Zep. Adam olha o relógio e ele vê que o tempo deles terminou. Logo, vemos a esposa e a filha tentando se soltar para sair dali. O doutor recebe uma ligação dizendo para ele que ele falhou. Porém, a mulher confronta o assassino roubando a arma dele. Porém, o assassino revida e rola um confronto. Logo, o policial escuta os disparos e vai até a casa do doutor. O policial confronta o assassino, porém ele escapa. Mas o policial segue ele. Essa parte é muito boa, o clima fica tenso, a gente fica tenso junto com o filme. E é muito bom que o filme consegue passar exatamente essa sensação pra gente. O doutor leva um choque forte e desmaia. Porém, em seguida acorda. Logo, vimos o assassino ir até o local do cativeiro, junto do policial que segue. O doutor recebe uma chamada, mas não consegue atender, pois ele deixou o celular cair para longe. Assim, o doutor começa a entrar em pânico e pensar no pior. O filme que fica transitando entre o Lawrence, o Adam no banheiro e o policial, junto com o assassino, Essa edição é muito boa. O doutor decide tomar uma atitude bastante arriscada. Ele decide cortar o próprio pé com a serra numa cena muito pesada e agoniante. Essa é uma das cenas mais brutais e emocionalmente impactantes do cinema de terror. Dá pra ver que o ator entregou uma atuação visceral e o filme não economizou nos detalhes. É um momento em que entendemos até onde uma pessoa pode ir para salvar quem ama. Logo, o policial chega até o assassino e começam a lutar. Porém, o policial é baleado. Lawrence corta seu pé e começa a ir na direção da arma daquele cadáver morto. Ele pega a arma e coloca aquela última bala nele. Vimos o doutor em desespero total e atirar no Adam. Assim, ele atira nele, desesperado, e começa a chorar. O choro de Lawrence após atirar no Adam mostra a humanidade do personagem. Mesmo fazendo aquilo que acredita ser necessário para salvar a família, ele entende a monstruosidade e o seu ato. É um momento no terror psicológico puro. Zep abre a porta e chega no local. O doutor fica com muita raiva. Zep chega ao local para matar o doutor e diz que essas são as regras. Porém, Adam levanta e confronta o assassino, assim matando ele com um pedaço do vaso. O doutor chega no Adam e diz que vai ficar tudo bem, o tiro foi de raspão. O doutor então resolve ir rastejando até a saída tentar conseguir ajuda, porém as chances são poucas, pois ele está sangrando muito. Vimos nos dar um momento de falsa esperança. Adam está vivo, Zep está morto, Lawrence vai buscar ajuda. Por alguns segundos acreditamos que talvez eles tenham vencido. Isso torna uma revelação final ainda mais devastadora. Vimos os personagens se entender antes de se despedirem. Adam, então, tenta procurar uma chave no corpo do assassino. Tudo que ele encontra é um gravador. Assim que ele toca, ele é revelado que o assassino não é o Zep. Ele estava jogando o jogo também.
Logo, o corpo morto se levanta, revelando o verdadeiro assassino, que se chama John. Ele estava por trás de tudo. Ele era o paciente com tumor no hospital, que o Zep comentou. John bolou o plano inteiro. Assim, ele se levanta para sair de lá. Diz a Adam que a chave está no banheiro. Porém, lembramos que assim que Adam acorda no início do filme, a chave vai junto pro ralo. Adam tenta pegar a arma de Zep para atirar em John, porém ele ativa o choque da corrente e fecha o local, declarando o fim de jogo, deixando Adam para morrer. Fim de jogo. E aqui esse é considerado um dos melhores plot twists da história do cinema. John Kramer estava literalmente no centro da sala o tempo todo. O Toppen Bell, que interpreta o John, o Dixon, teve que ficar imóvel por horas durante as filmagens, e a genialidade está nos detalhes que fazem sentido. Porque o cadáver está em posição específica, porque ele tem a arma, porque ele é exatamente o centro do jogo. A chave descendo pelo ralo no início representa perfeitamente a filosofia do Dixon. As pessoas desperdiçando suas chances de salvação por não prestarem atenção. Adam literalmente jogou fora sua única saída nos primeiros minutos de filme. O Game Over se tornou uma das frases mais marcantes do terror. A forma fria como o John diz isso, fechando a porta, é o encerramento perfeito para um jogo que nunca teve intenção de ser justo. Esse final é simplesmente foda, sem dúvida, é um dos melhores plot twists que eu já vi em um filme, fora a trilha sonora que começa a tocar junto exatamente no clímax final, aquele tanana, 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 tanana. Simplesmente incrível, eu acho genial esse final, é maravilhoso, eu não consigo nem descrever, eu acho simplesmente foda. Jogos Mortais mudou o cinema de terror para sempre. Ele criou um subgênero chamado Torture Porn, que influenciou inúmeros filmes e gerou uma franquia de 10 filmes até agora. Mas além do impacto comercial, mostrou que é possível fazer terror inteligente com plot twists genuínos e terror psicológico profundo. Eu gosto muito desse filme, eu gosto todo o roteiro e toda a direção, eu acho genial. Eu acho que como o filme trabalha esses personagens, como a gente começa a se importar com eles, por mais que, segundo o John Kramer, eles tinham feito algo que eles têm que estar ali, né? Eles merecem estar ali, segundo ele. E eu acho genial, eu acho que o primeiro Jogos Mortais é um filme muito bom, que revolucionou o gênero de cinema de terror, eu acho que eu posso dizer isso. Ele criou um subgênero, e eu acho que esse filme é muito importante mesmo. E bom, eu curti demais o filme, não preciso nem dizer nada. E bom, chegou a hora de dar nota, né? Eu vou ter que dar nota pra filme. E pra mim, primeiro, Jogos Mortais é um 9. Eu gosto demais do filme, curto tudo, todo o plot. Pra mim, como eu disse, um dos melhores plot twists que eu já vi em filmes. E eu acho sensacional. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, por favor, de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou e que assistiu. Novamente, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Mas obrigado a todo mundo. É isso, nos vemos na próxima semana, ou talvez na outra, né? Dependendo aí de como for a edição dos vídeos, eu vou encaminhando tudo, tá? É isso e brigadão e falou!